Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A aparição de Jesus na Galiléia e a missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Depois de afirmar que a ressurreição foi anunciada pelo anjo, São Mateus narrou que também os discípulos viram o Senhor dizendo: Os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Porque, marchando em direção à paixão, disse o Senhor aos discípulos: Depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. O anjo também disse às mulheres: Dizei a seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Por isso, os discípulos obedeceram às ordens do Mestre, e os 11 discípulos para lá seguiram com o fim de o adorarem, pois um deles já havia perecido, aquele que havia entregado seu Senhor e Mestre. São Jerônimo. Portanto, Jesus foi visto no monte da Galiléia depois de sua ressurreição, e ali foi adorado. E, conquanto alguns duvidem, sua dúvida aumenta nossa fé. Segue. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Remígio de Auxerre. O evangelista Lucas manifesta isso de maneira mais clara. Diz, pois, que quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, eles, perturbados e apavorados, pensavam estar vendo um espírito. São Beda. O Senhor apareceu-lhes no monte para dar a entender que, ao ressuscitar, já havia elevado sobre todas as coisas o corpo que havia tomado da terra ao nascer, comum a todo o gênero humano, e também para lembrar aos fiéis, se desejassem ver ali a majestade de sua ressurreição, que deveriam aqui se esforçar para passar das mais baixas paixões aos mais elevados desejos. Ademais, Jesus precede seus discípulos na Galiléia, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícia dos que morrem. Seguem também os que pertencem a Cristo e, de acordo com sua condição, migram da morte à vida, contemplando a divindade em sua beleza. E é coerente que tudo isso tenha ocorrido na Galiléia, que se traduz como revelação. Santo Agostinho. Porém, deve-se considerar como o Senhor pôde ser visto na Galiléia de uma maneira corporal, pois é manifesto que não foi visto no mesmo dia em que ressuscitou. Com efeito, foi visto em Jerusalém no mesmo dia, no início da noite, como concordam Lucas e João de modo perfeitamente adequado. Tampouco foi visto nos 8 dias seguintes, depois dos quais diz João que o Senhor apareceu aos discípulos quando Tomé, que não o vira no dia da ressurreição, ouviu pela primeira vez. A não ser que alguém diga que aqui não se trata daqueles 11,
que já então eram chamados de apóstolos, mas sim de outros 11 discípulos, pertencentes ao grande número dos que seguiam Jesus. Mas ocorre aqui outra dificuldade, pois João, quando recorda que o Senhor não foi visto no monte pelos 11, mas junto ao mar de Tiberíades por 7 que estavam pescando, afirma que era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, coisa que deve ser entendida como referindo-se ao número de dias, não de aparições. Se, no entanto, aceitarmos que o Senhor foi visto dentro daquele período de 8 dias, antes que Tomé o visse, por alguns dos 11 discípulos, essa aparição junto ao mar de Tiberíades não será a terceira, mas a quarta. E com isso, somos forçados a compreender que, depois que tudo isso aconteceu, os 11 discípulos ouviram no Monte da Galileia. Sabemos, portanto, que os 4 evangelistas concordam em dizer que o Senhor foi visto pelos homens 10 vezes depois da ressurreição. Uma pelas mulheres, junto ao sepulcro, outra também por elas, quando saíam do sepulcro em direção ao caminho, a terceira vez por Pedro, a quarta pelos 2 discípulos que iam para Emaús, a quinta por muitos em Jerusalém, onde não estava Tomé, a sexta quando foi visto por Tomé, a sétima junto ao mar de Tiberíades, a oitava no Monte da Galileia, de acordo com Mateus, a nona narrada por Marcos, quando estavam à mesa, porque já não comeriam com ele na terra, a 10ª no mesmo dia, não já sobre a terra, mas elevado na nuvem, quando subiu aos céus, como recordam Marcos e Lucas. Mas nem tudo foi escrito, como reconhece João. Era, pois, frequente a convivência do Senhor com eles nos 40 dias anteriores à sua ascensão aos céus. Remígio de Auxerre. E quando os discípulos viram o Senhor, o reconheceram, e por isso, prostrando-se em terra, o adoraram. Por isso, o piedoso e clemente mestre, aproximando-se deles para arrancar toda a dúvida de seus corações, fortaleceu-os na fé. Por isso segue. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo poder foi-me dado no céu e sobre a terra. São Jerônimo. Foi dado o poder àquele que pouco antes havia sido crucificado, encerrado em sepulcro e depois ressuscitou. São Beda. Isso não se diz em relação à divindade, pela qual é coeterno com o Pai, mas com respeito à humanidade, que havia assumido e em virtude da qual se havia diminuído para ser, por um pouco de tempo, inferior aos anjos. São Pedro Crisólogo. Portanto, o Filho de Deus atribuiu ao Filho da Virgem, Deus ao homem, a divindade à carne, o que sempre possui com o Pai. São Jerônimo. A ele foi dado poder no céu e na terra, para que aquele que antes reinava no céu, reine agora na terra pela fé dos que creem. Remígio de Auxerre. O que o salmista já havia dito sobre a ressurreição do Senhor, deste-lhe o mando sobre as obras das tuas mãos. Diz agora o próprio Senhor: Todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. E aqui deve-se saber que os anjos já conheciam que estavam sujeitos ao homem Cristo antes que o Senhor ressuscitasse dentre os mortos. E, portanto, querendo Cristo dar também a conhecer aos homens que todo poder no céu e na terra lhe foi dado, mandou-lhes pregadores, para que anunciassem a palavra da vida a todas as nações. Por isso segue: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. São Beda. Aquele que dissera antes da paixão: Não vales para entre os gentios, quando ressuscitou dentre os mortos, disse-lhes: Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. O que mostra que os judeus se confundem ao dizer que Cristo viria unicamente para a sua salvação, e se envergonham também os donatistas, que, desejando confinar Cristo a um só lugar, afirmaram que ele está apenas na África, mas não nas demais regiões. São Jerônimo. Em primeiro lugar, ensinam a todas as pessoas. Em seguida, depois de instruí-las, batizam-nas com água.
Não pode, pois, acontecer que o corpo receba o sacramento do batismo se a alma não tiver antes recebido a verdade da fé, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de que haja uma só doação para aqueles que têm uma única divindade, que, sendo um só Deus, designa-se pelo nome de Trindade. São Pedro Crisólogo. Portanto, o único poder que criou todos os povos para a terra, agora os restaura para a salvação. Dídimo. Ainda que possa existir algum cabeça dura, por assim dizer, de coração e mente profundamente hostis, que se empenhe em batizar suprimindo alguns dos 3 nomes ditos anteriormente, isto é, opondo-se à lei de Cristo, tal batismo não terá efeito e não poderá libertar do pecado aqueles que julgar terem sido batizados. Disso se conclui que a natureza da Trindade é indivisa. O Pai é verdadeiramente Pai do Filho, o Filho é verdadeiramente Filho do Pai, o Espírito Santo é verdadeiramente Espírito do Pai e de Deus Filho, e além disso, da sabedoria e da verdade, isto é, do Filho de Deus. Esta é a salvação dos que creem, e a administração da disciplina eclesiástica aperfeiçoa-se nesta Trindade. Santo Hilário de Poitiers. O que há que possa contribuir para a salvação dos homens que não esteja contido neste sacramento? Todo o necessário está plenamente nele, pois provém daquele que é pleno e perfeito. Com efeito, este sacramento recebe o nome de sua natureza do Pai, que é apenas Pai. Não recebe de outrem, como os humanos, a capacidade de ser Pai. Ele próprio não é criado, é eterno e tem seu princípio em si mesmo, não sendo conhecido por ninguém além do Filho. Este, por seu turno, é Filho não criado, único de um único, verdadeiro do verdadeiro, vivo do vivo, perfeito do perfeito, virtude da virtude, sabedoria da sabedoria, glória da glória, imagem do Deus invisível, forma do Pai ingênito. O Espírito Santo não pode se separar da confissão do Pai e do Filho, e, efetivamente, em nenhuma parte falta a este consolo de nossa esperança. Nas orações de seus dons está o penhor das futuras promessas. Aqui está a luz das inteligências e o esplendor das almas. Quanto a tudo isso, ainda que não possam mudá-lo, os hereges querem acomodá-lo às ficções humanas, como Sabélio, que identifica o Pai com o Filho e crê que a distinção entre o Pai e o Filho é questão de nomes, não de realidades, apresentando o Pai e o Filho como a mesma pessoa. Como Ebião, que atribui toda a origem do Filho de Deus a Maria, de modo a declarar que Deus vem do homem e não o homem de Deus. Como os arianos, que afirmam que a forma e a sabedoria de Deus procedem do nada e do tempo. Que há de estranho, pois, que pensem coisas tão diferentes sobre o Espírito Santo, tais autores, que afirmam coisas tão temerárias sobre o Filho, aquele que concede o Espírito Santo? São Jerônimo. Considera-se esta ordem essencial. Mandou que seus apóstolos ensinassem primeiro todos os povos, depois que os batizassem com o sacramento da fé e que, depois da fé e do batismo, ensinassem o que deviam guardar. Por isso segue, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Rábano Mauro. Porque, assim como é morto o corpo sem espírito, também é morta a fé sem obras. São João Crisóstomo. E como lhes deixou encargos de grande importância, querendo elevar seus pensamentos, diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como se dissesse: E não digais que é difícil cumprir o que vos mando, porque eu, que tudo torno leve, estou convosco. Não disse que estaria somente com eles, mas com todos os que acreditassem depois deles. Com efeito, os apóstolos não viveriam até o fim do mundo. Por isso, ele fala como dirigindo-se a um único corpo de fiéis. Rábano Mauro. Daqui se compreende que não faltarão no mundo até a consumação dos séculos aqueles que são dignos da divina mansão e da divina morada.
São João Crisóstomo. Recorda, portanto, o fim dos tempos, para atraí-los mais e para que não vejam só as coisas presentes, mas também os bens futuros, que permanecerão para sempre, como se dissesse: a tristeza que suportareis terminará simultaneamente com esta vida, e todo este mundo também terminará, mas os bens que recebereis permanecerão eternamente. São Beda. Pergunta-se como o Senhor diz aqui: eu estarei convosco, quando se lê que disse em outro lugar: vou para aquele que me enviou. Mas algumas coisas se atribuem à humanidade e outras à divindade. Foi ao Pai por sua humanidade, permanece com os seus discípulos na forma em que é igual ao Pai. Já quando disse até o fim do mundo, emprega o finito para significar o infinito, porque aquele que na vida presente permanece com os seus eleitos, protegendo-os, também estará com eles depois do fim, premiando-os. São Jerônimo. Portanto, aquele que promete estar com os discípulos até o fim dos tempos, manifesta que eles serão sempre vitoriosos e que nunca se separará dos que creem. São Leão Magno. E aquele que sobe aos céus não abandona os adotados, mas, de cima para baixo, os fortalece para que tenham firmeza e convida-os em direção ao alto para a glória. Que o próprio Cristo, Rei da Glória, nos faça partícipes de sua glória. Ele que é Deus, bendito por todos os séculos. Amém. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.